Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21. Nós vamos usar este texto como base. Deus fala ao nosso coração nesta noite, em Lucas 21. Nós vamos ler dos versos 5 ao verso 19. Quero que você acompanhe com muita atenção esta leitura. Lucas 21, do verso 5 ao verso 19. Verso 5 ao verso 19. Jesus Cristo, conversando com aqueles irmãos ali, fala o seguinte: falavam alguns a respeito do templo, como estava ordenado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também: chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É a vossa perseverança que ganhareis. É com a vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus amados irmãos, vamos orar mais uma vez. Querido e amado Deus, a tua palavra acaba de ser lida. Nós estamos nesta noite te adorando, nós estamos te cultuando, buscando a tua presença, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem cuidado das nossas vidas e dirigido os nossos passos, mesmo nestes dias de pandemia, mesmo nestes dias em que estamos limitados nas nossas ações. O Senhor nos desafia nesta noite a perseverar e a buscar caminhar na tua presença com fé. Fala conosco nesta noite, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, mostra o que a tua palavra tem a nos dizer através do teu Espírito. Acalma os nossos corações e as nossas mentes para que entendamos a tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, verso 11 diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Você deve estar se perguntando como nós podemos, nestes tempos de pandemia, perseverar, não é? Quando olhamos para o mundo e vemos o mundo virado de cabeça para baixo, vemos o mundo em constante agressão. Olhamos para a Índia e vemos um país sendo destroçado por uma pandemia. Pessoas morrendo
Muitas pessoas. Olhamos para todos os lados e só encontramos e só ouvimos falar de morte, só ouvimos falar de dor, só ouvimos falar de depressão, só ouvimos falar de desespero. Há mais de um ano nós estamos vivendo aí esta situação de grande dificuldade. Como falar de perseverança nesta situação? Como dizer ao mundo, olha, persevere, insista, continue vivendo, acredite. Essas expressões, elas têm sido ditas por alguns. Mas o que de fato nos interessa nesta noite é saber o que a palavra de Deus tem a nos informar sobre a perseverança, sobre vivermos com fé, vivemos na dependência do Pai. É até meio esquisito, né? Você pode estar pensando, poxa, falar de perseverança e ler um texto onde Jesus está relatando que haverá terremotos, que haverá epidemias, que haverá fome, que haverá lugares destruídos, pessoas morrerão. É uma coisa que não está batendo aí? Não, não tem não, querido, porque Jesus está ensinando aqui, primeiro, duas coisas. Jesus está falando do templo, primeiro, dizendo aquelas pessoas que ali estavam e que estavam de certa maneira, se iludindo com a beleza do templo construído e esquecendo-se que Deus quer e exige de nós uma vida de adoração, e isso que agrada mais a Ele. Jesus está dizendo àqueles irmãos, olha, bonito o templo, belo, mas ele será destruído. E de fato foi. No ano 70 após Cristo, a Babilônia toma Jerusalém, a Babilônia destrói os muros, a Babilônia destrói o templo. Esse templo é derribado. Jesus está falando ali de duas profecias. A primeira profecia, que ele já descreve nos versos 5 do capítulo 21, ele fala a respeito do templo como estava ordenado, porém seria destruído, e foi. Mas Jesus também fala da sua volta. Ele está falando aqui também do seu retorno. Quando você olha para o verso 12 do capítulo 21, e você percebe que ele está falando que haverá um sinal do meu retorno, e este sinal ele deixa bem claro aqui que não é a pandemia, que não é o terremoto, que não é a fome. Haverá estas situações no decorrer dos últimos dias. E os últimos dias já estão acontecendo. Para muitos que não observam a palavra de Deus com cuidado, não vão entender. Pensam que Jesus está falando aqui apenas dos últimos dias que vão preceder a sua volta. Mas os últimos dias já se iniciaram com a vinda do Senhor Jesus, com a primeira vinda dele ao mundo. Quando ele nasce neste mundo, cresce, vive, morre na cruz e ressuscita, ele inaugura os últimos dias de vida da humanidade. E nós já estamos vivendo este período. E nós já passamos ao longo da história por vários momentos onde encontramos o que ele descreve aqui: terremotos, epidemias, fomes, sinais que vêm do céu, perseguição, porém, é o que vai caracterizar a volta de Cristo. Antes de tudo isso acontecer de maneira universal, de maneira mundial, nós cristãos seremos perseguidos. Nós cristãos, por conta do nome de Jesus, seremos perseguidos. Como então falar de perseverança dentro dessa perspectiva, dentro desse clima desanimador? Passamos ao longo da história da humanidade, queridos, por muitos momentos complicados para a vida do ser humano. Agora, sem sombra de dúvidas, nós estamos passando por mais um que se chama pandemia do coronavírus. Estamos falando de pandemia, estamos falando de uma doença que está atingindo a humanidade toda. Isto é preocupante, pois uma das características da volta de Cristo
descritas aqui nesse texto, inclusive, é o acontecimento de catástrofes a nível mundial. Preste bem atenção nisso. O que Jesus descreve aqui com respeito ao templo já aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Mas ele também descreve que haverá outros sinais que mostrarão na trajetória dos últimos dias que ele está ou estará voltando. Se você observar no verso 17 e 18 do capítulo 21, ele diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Jesus, quando voltar, quer nos encontrar perseverando, firmes, fiéis na sua palavra. E é isso que vai determinar a volta de Cristo. Os sinais, os terremotos, a fome estão incluídos na trajetória dos últimos dias. Não é de hoje que o mundo passa por terremotos. Não é de hoje. Se você olhar para a história da humanidade, você vai encontrar terremotos, guerras, dificuldades, fomes, inclusive pandemias, doenças graves. Esta que estamos vivendo agora mudou de fato a história da humanidade. A pandemia do coronavírus mudou e vai mudar de fato a trajetória da humanidade, trazendo um novo estilo de vida para o ser humano. Ela impõe portas fechadas. As festas estão suspensas, apesar de muitos estarem aí descumprindo as normas, mas as festas estão suspensas, as pessoas estão com medo de se aproximar umas das outras. Não vai ser fácil e você vai verificar que vai ser muito difícil daqui para frente encontrar pessoas sentando à mesa de restaurantes para comer juntos. As pessoas estão com medo de se abraçar, as pessoas estão com medo de se beijar, as pessoas estão com medo de apertar a mão do outro. Estamos diante de uma praga, irmãos. Não tenha dúvida disso. É uma praga. Mas será que a Bíblia confirma que estamos mais próximos da volta de Cristo por conta desta pandemia? Será que esta pandemia é um prenúncio escatológico da volta de Cristo? Ela define a volta de Cristo? Se olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, em alguns textos, nós vamos falar de alguns aqui agora, não vamos falar da maioria, até porque o nosso tempo é escasso, mas olhando para a palavra de Deus e olhando para os dois contextos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós encontramos alguns aspectos interessantes com respeito à aplicação de pragas, por exemplo. A Bíblia fala no Antigo Testamento de algumas pragas, mas sempre dentro de um contexto de desobediência e de correção, nunca de destruição final do mundo. Por exemplo, lá em Gênesis 12, 17, o texto registra que Faraó ali é atingido por uma praga por conta de Abraão e de Sara, mais de Abraão, que descendo da sua terra, porque havia fome naquele momento, vai até o Egito com Sara. E Sara era uma mulher bonita, que chamava a atenção, uma judia bonita. Então Abraão sabe que quando chegasse ali no Egito, aquelas pessoas iriam olhar para Sara e ver a beleza dela, os homens principalmente. Resumindo a história, Abraão diz para Sara: olha, quando nós chegarmos lá, você diz que é minha irmã, tá bom? Fala que é minha irmã, porque se eles souberem que você é minha esposa, eles são capazes de me matar para ficar com você. E é o que acontece, quase que acontece de fato. Quando Abraão chega no Egito, os príncipes do faraó veem a beleza de Sara e levam-a até Faraó, que a toma como mulher. Abençoa Abraão, dá a ele camelos, dá a ele muitas bênçãos. Mas Faraó, depois de tomá-la como mulher, descobre que Sara era irmã. Não era irmã, era mulher de Abraão. E chama Abraão e
e diz a ele, questionam, como você teve coragem de fazer isso? De dizer que ela era a sua irmã e não sua esposa, e eu a tomei como esposa, e agora as pragas estão sobre mim. Pega a sua mulher e vá embora daqui. Eu não quero estas pragas para mim. Preste atenção, querido, praga no Velho Testamento tem o contexto de pecado. É por conta do pecado que as pragas surgem. É também por conta da punição que as pragas surgem. Em Êxodo 9,14, registra ali o texto das 10 pragas do Egito, quando Moisés vai a Faraó pedindo a libertação do povo, Deus ordena que Moisés vá até ele e peça que liberte o povo, e o Faraó resiste. E na 7ª praga, especialmente, a praga da chuva de pedras, que registra ali Gênesis 9,14, cai do céu pedras imensas que destroem boa parte da cidade, quebrando as belezas do Egito e também derrubando o orgulho de Faraó. Por quê? Porque era uma praga de punição, e Faraó e seu povo sofreram com isso, mas não era uma praga em toda a terra, e também uma praga de finalização da criação. Então, no contexto do Antigo Testamento, as pragas elas têm a ver com a desobediência, mas no contexto do Novo Testamento, elas têm a ver com o sinal do início de do fim da humanidade, precedida por perseguição e testemunho fiel. É o que fala Lucas 21 aí. O que vai caracterizar a volta do Senhor Jesus é que o seu povo vai ser perseguido, mas vai manter-se fiel a ele. Romanos 8,22 também descreve, Paulo ali falando das pragas que destruirão a humanidade, ele descreve e fala sobre a natureza do limite da morte. A natureza está morrendo e ela geme, porque ela está morrendo. Praga tem a ver, então, aqui no contexto do Novo Testamento, diferente do contexto do Antigo Testamento, que tem a ver com a desobediência, aqui no contexto do Novo Testamento tem a ver com o pecado e com a urgência da salvação. Ela será vencida com confissão de pecados e arrependimento que geram perseverança, esperança, vigilância, pois o fim está próximo. Então lembre-se disso. A pandemia, ela é um prenúncio escatológico? Será que estamos no fim? Claro que ainda não. Ela é apenas um elemento que compõe o caminho para o fim. Entre tantas questões que vão acontecer antes de Cristo voltar, a pandemia é mais uma. Os textos apresentados aí e outros tantos que a Bíblia tem, não se referem especificamente ao coronavírus, à pandemia, ainda que ela seja mundial, atingindo toda a humanidade. Mas as condições, elas se referem às condições de rebelião, tanto por parte do homem, como da natureza corrompida, que geram estas pestes. Nós criamos a pandemia, querido. A humanidade tem destruído o mundo há séculos. A humanidade tem tentado destruir a criação de Deus há séculos. E nós estamos hoje apenas pagando o preço da desobediência. Precisamos entender que vivemos dias de correção divina. Deus está nos corrigindo. Uma correção que tem a ver com a agressão irresponsável à criação. A Bíblia nos alerta quanto à necessidade de sermos mais cuidadosos com tudo aquilo que é vulnerável e passível de acabar. A criação vai acabar um dia. Mas se nós não agirmos de maneira criteriosa, assim seremos exterminados, e agora por um vírus. Esses dias, ouvindo uma reportagem sobre o Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, pasmem, queridos. A reportagem mostrava que haviam peixes no Rio Pinheiros. Peixes. Peixes no Rio Pinheiros. Que coisa impressionante. Um rio poluído,
assim como o Tietê, que é mais ainda. Rios poluídos, e de repente aparecem peixes nadando no rio Pinheiros. Você pode pensar assim, mas colocaram peixes lá. Ok, colocaram peixes lá, mas eles estavam lá nadando, sobrevivendo, porque diante desta pandemia que estamos vivendo, diminuiu-se o nível de poluição, tanto no ar quanto nos rios, e diminuiu-se a ponto de animais voltarem a poder navegar num rio que até pouco tempo era considerado morto. Deus está promovendo, querido, restauração em muitas áreas da vida do ser humano neste momento. A pandemia não traz só desgraça para o homem, não. A pandemia traz também correção. Nós estamos, se você não observou, nós estamos com um nível de ar em São Paulo, um nível muito bom para respirar. Você já imaginou isso? Por quê? Porque estamos dentro de casa e não estamos andando muito de carro. Os nossos rios, a nossa natureza, as nossas praias estão limpas. Por quê? Porque não estamos indo até as praias no momento. Deus fez com que a pandemia nos ensinasse que devemos tomar mais cuidado com a criação dele. Mas esta pandemia não significa o fim da humanidade, queridos, e nem um recomeço para um mundo melhor. Se você olhar mais atentamente para as palavras de Jesus lá em Mateus 24:36, ele descreve que um dia tudo vai acabar, mas este dia Deus apenas é quem sabe. Ele diz lá mais a respeito daquele dia: e ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso significa que vivemos dias de enfrentamento, dias que nunca fizeram parte da nossa vida. Portanto, não é tempo de vivermos ansiosos, mas de refletirmos e revisarmos nossas atitudes e nossas esperanças. Aonde temos colocado nossa esperança? De onde ela provém? Ela provém da perseverança, de estarmos perseverando numa vida com Deus. A palavra de Deus é sempre a palavra de Deus, meu amado irmão. Ela sempre foi, é e sempre será a mesma, em todas as épocas. Ela não muda. E, portanto, nesse momento em que vivemos alterações, e alterações drásticas na vida da nossa sociedade, devemos perceber que a pandemia ela nos dá a oportunidade de praticar a perseverança na palavra de Deus. Foi assim que viveu a igreja primitiva. Atos 2 registra isso. E o seu exemplo deve servir de estímulo para a nossa caminhada diária hoje. Pois ela gera esperança. A perseverança que aqueles irmãos tiveram gerou na vida da igreja naquele momento esperança de encontrar-se com o Mestre. Também hoje a perseverança de uma vida cristã com Deus deve gerar em nós a esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus. É para isso que ele veio a este mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 15, verso 58, também afirma que precisamos manter viva a nossa esperança. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, devemos aplicar o exemplo de Paulo, de Jesus e de tantos heróis da fé que a Bíblia relata aos nossos dias, querido, vivendo de maneira como eles viveram, perseverando em tempos de pandemia. Mesmo que as dores, que as dificuldades, que as limitações venham nos atormentar, nós temos que lembrar que Jesus e o Pai nos prometem na sua palavra que estarão conosco todos os dias. É momento de fazermos isto,
É momento de perseverarmos em Deus e na sua palavra. É assim que vamos conseguir vencer as agruras da vida e as tempestades que nos tentam abater. O que mais precisamos para vencer as nossas lutas e atingirmos os nossos alvos hoje é a perseverança. Mas o que é perseverança? Como eu posso perseverar num momento tão crítico desse? De onde vêm forças para que eu consiga manter a minha fé inabalável? Perseverança é conservar-se firme e constante, não mudar de opinião no que se diz respeito, principalmente à palavra de Deus. É persistir, é insistir em manter firme a sua convicção de fé. Hebreus 10, 35, 36 afirma: não percais, pois, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. O Senhor Jesus voltará no tempo de Deus, nem antes nem depois. Ele vai voltar no tempo que Deus determinou e quer encontrar você e eu, perseverantes, firmes na fé. É assim que ele quer nos encontrar. Imagine se Jesus voltasse hoje. Como ele encontraria a humanidade? Como você e eu estaríamos? Perseverantes, firmes ou desanimados? Desacorçoados com a vida? É claro que essa pandemia tem nos chocado, tem machucado, tem insistido em nos derrotar, porque é isso que Satanás quer mesmo. Ele quer ver você solitário, ele quer ver você distante de Deus, ele quer ver você como uma pessoa que não ora, que não lê, que não busca a palavra de Deus, que não confia em Deus, porque assim você vai ser uma presa fácil nas mãos dele. Persevere, querido. Insista em orar, insista em buscar a palavra, a presença de Deus através da sua palavra. Mantenha-se firme. É interessante observar a leoa quando vai caçar nas terras africanas. Ela cerca o rebanho e de longe ela observa a presa fácil, a presa que está mais fácil. E geralmente a presa que está mais fácil é um filhote que desgarrou do rebanho. É algum animal que está doente e que não consegue acompanhar o rebanho, que está fora do rebanho, que fica para trás, solitário. Aquela é a presa fácil. Mas nós temos, assim como o rebanho, nós temos que nos esforçar para estar no meio do rebanho e não fora dele. Porque a Bíblia diz que Satanás está a nos rodear, como um leão que ruge pronto a nos devorar. E ele vai pegar a presa mais fácil, aquele que não está orando, aquele que não está buscando a presença do Senhor, aquele que não está andando no meio do rebanho, que está distante do rebanho. Esse é presa fácil para Satanás, queridos. Esse é presa fácil. A igreja primitiva perseverou. E ela nos dá o exemplo. Se você olhar lá depois em Atos 2, 42 até 47, 48, 47, você vai ver como a igreja de Cristo ali nos dá o exemplo, a igreja primitiva, de perseverança. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles insistiam em ler e estudar a palavra de Deus. Verso 42 diz isso, e mais, não só em ler e estudar, mas em partir o pão, ou seja, estavam em comunhão, unidade do corpo de Cristo. Nós não podemos perseverar sozinhos, nós não podemos perseverar sem estar ligados ao corpo de Cristo. Um braço não funciona se não estiver ligado ao corpo. Uma perna não funciona se não estiver ligada ao corpo. Um órgão não funciona se não estiver conectado ao cérebro, e no caso da igreja, o cérebro é Jesus. Nós precisamos estar conectados com Cristo se queremos nos movimentar, se queremos estar unidos e fortes como corpo de Cristo.
Assim, a igreja primitiva nos ensina, eles partilhavam do ensino da palavra e partilhavam da comunhão do corpo de Cristo, mas eles também perseveravam nas orações, eles tinham intimidade com Deus. Como está a tua e a minha e a nossa intimidade com Deus hoje? Como está o momento de oração? Quanto tempo gastamos em oração? Quanto tempo gastamos orando e buscando a presença do Senhor? O pastor pregou ontem nos cultos falando sobre isso, dando exemplos de pessoas que gastavam horas e horas na presença do Pai, em oração. Mas é necessário tudo isso? Claro que é. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele não cansa, ele não para, ele não dorme, ele não dá bobeira. O momento em que você fraquejar, ele vai estar pronto para te derrubar. Portanto, a oração, ela nos ensina a estar conectado com Deus. A igreja primitiva nos ensina que também ela perseverava na beneficência, na assistência social. Versos 44, 45 ali de Atos 2, registra que quando alguém passava por necessidade, os mais prósperos vendiam propriedades e distribuíam, davam aos apóstolos para que se distribuísse e ninguém passasse necessidade. O carinho, o amor ao próximo. Querido, nós estamos vivendo um momento difícil. As pessoas hoje parecem que são as leoas lá na savana africana. Nós estamos nos tornando predadores. Quem passar na nossa frente, a gente mastiga. A sociedade está vivendo assim. E nós, cristãos, não podemos entrar nesse barco. Nós não podemos andar desse jeito. Nós temos que ter um olhar de misericórdia, olhar compassivo, olhar de amor para com o nosso próximo e com o necessitado. É assim que Jesus nos ensinou, é assim que a igreja primitiva fazia, praticava, e é assim que nós também devemos perseverar nesta prática. Também perseveravam eles na ministração. No verso 46, nós vemos que eles perseveravam no sentido de adoração conjunta, estavam sempre juntos em comunidade, vivendo na presença do Pai e adorando a Deus. Verso 47 também, louvando ao Senhor. E é assim que Deus ia fazendo a igreja crescer. Assim Deus trazia dia a dia os que iam sendo salvos pelo exemplo destes amados irmãos. Perseverar traz paz e esperança ao coração do homem. Romanos 5, de 1 a 5, fala disso. Perseverança nos ensina que alcançaremos a esperança quando andarmos, de fato, no Espírito e não na carne, como diz Gálatas 5 e 2 Coríntios 7. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite, o Senhor está nos ensinando algo tremendo. Nesta noite, o Senhor está falando conosco e mostrando quanto nós somos pequenos diante dele e precisamos perseverar. Fomos chamados para vencer, queridos. O Pai está conosco e nos conduzirá sempre à vitória em Cristo Jesus. Levantemos então e vivamos a palavra de Deus, perseveremos nela e mantenhamos inabalável a confissão de esperança, porque Deus é fiel para conosco. Ele tem sido fiel para com você, para comigo. Ele tem guardado a tua vida. Ele tem te livrado deste mal que aí está afligindo a humanidade e aqueles que não temem ao Senhor também. E ele tem guardado os seus filhos. Foi isso que fez e desafiou e animou o coração do grande reverendo Archibald Simonton. E o fez sair dos Estados Unidos, da sua terra natal, e vir ao Brasil há mais de 162 anos atrás. Trazer a mensagem de esperança, de perseverança e salvação ao homem brasileiro. E é isso que deve nos animar a continuar vivendo nesta vida, esperando a volta de Cristo com fé, com firmeza, com convicção na palavra do Senhor.
Vamos olhar para o que de fato nos traz esperança nesses dias. A perseverança na palavra, a perseverança na unidade, a perseverança na intimidade com Deus, a perseverança na assistência social, a perseverança na adoração. É isso que nos faz viver firmes até Jesus voltar. E é isso que diz Lamentações 3, 21 a 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. As suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Que o Senhor nos encha da sua esperança, hoje e sempre. E que o Senhor nos guarde e nos ajude a perseverar em tempos de pandemia. Nos ajude a enxergar que a vida, além dela, vai ser muito melhor. Nos ajude a enxergar que este momento é o momento de estarmos com joelhos dobrados, confiados no Senhor, adorando o seu nome e crendo que Ele está cuidando de nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você para que, neste momento, reflita e pense como está a sua perseverança, como está o seu caminhar diante de Deus. Como você tem se disposto a servir o Pai nesses dias? Você tem criado estratégias mesmo distante de tudo e de todos? Você tem se preocupado em levar a palavra de Deus, independente da pandemia?